Olá pessoal, vamos iniciar nossa primeira aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 2. Nessa primeira atividade, que nós vamos discutir, relembrar, o que é um TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, qual é a diferença que existe da disciplina TCC1, que nós fizemos em 2017/2, com TCC2, que é uma disciplina que nós vamos ver agora, 2018/1. Então, o período passado vocês fizeram a disciplina TCC1 e agora nós vamos fazer a disciplina TCC2. Então, qual a diferença e o que se espera ao final de cada uma delas? E qual é o papel do orientador? Então, são essas três abordagens que nós vamos discutir hoje. Bom, relembrando o que é um TCC. TCC é a sigla para Trabalho de Conclusão de Curso. Ele é um trabalho acadêmico, ou seja, feito na universidade, é isso que quer dizer acadêmico, de caráter obrigatório. Então, é um documento, é uma etapa obrigatória do curso de licenciatura que vocês estão fazendo. Ele é um instrumento de avaliação final de um curso superior. Então, é como se fosse a prova final de todo o seu curso de licenciatura. Cada disciplina teve a sua prova e agora vai ter uma prova final, que é do curso todo. Ele é elaborado na forma de uma dissertação, de uma monografia, de um documento impresso. E ele visa a iniciação e o envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica. Por que da pesquisa científica? Porque a gente tem que aplicar um método científico de você investigar sobre um assunto, analisar sobre esse assunto e gerar um documento, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, é obrigatório fazer? É sim. Não tem como terminar o curso de graduação sem ter cumprido essa etapa do TCC. Num futuro, aqui no avançar da nossa aula, nós vamos discutir o que a gente espera fazer agora durante essa disciplina TCC 2. Mas antes da gente entender o que é a diferença de TCC1 e TCC 2, eu queria que a gente fizesse uma brincadeirinha, começasse a pensar, fazer uma analogia com uma viagem. Imagina se vocês tivessem que fazer uma viagem, vocês decidiram fazer uma viagem. O que vocês, logo que decidem fazer uma viagem, ou falam, quero viajar nas próximas férias? Você vai ter que começar a se questionar. Para onde eu vou? Quanto tempo eu vou ficar viajando? Quando exatamente eu vou? Quando que eu volto? Como que eu vou? Que tipo de transporte eu vou usar? Qual o hotel que eu vou ficar? Que hospedagem, né? Qual a passagem que eu vou comprar? Quanto que eu quero gastar ou quanto que eu posso gastar? Vejam que todas essas perguntas fazem você planejar um processo que foi a sua viagem. Então, se nós fizéssemos uma analogia, nós vamos começar a pensar que quando você decide fazer uma viagem, você decide fazer o seu TCC. Então, a viagem, a analogia é o TCC. E veja que você tem um monte de itens que você tem que se preocupar, e para que tudo isso aqui ocorra direitinho e a viagem corra corretamente, você tem que fazer um planejamento. Então, olha só, como que era esse planejamento? Você tinha que decidir aonde você ir, quem que vai junto, aonde você vai ficar, como que você vai, de carro, de avião, vai dar parada, quantas paradas, quantos dias você vai ficar em cada lugar, que lugares que você vai visitar, você vai fotografar, você vai filmar todo esse processo. Então veja, você tem que ir fazendo um monte de anotações e aí você vai ter que decidir o dia da ida, o dia da volta. No primeiro dia, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? No segundo dia, o que eu vou fazer? No terceiro, de modo que você consiga visitar todos os lugares que você teve intenção naquele período. Então veja, o planejamento é super importante para que vocês tenham sucesso na execução da viagem, não é mesmo? Vamos fazer então a analogia. Decidir aonde ir é como se vocês tivessem decidido qual é o tema do TCC de vocês. Onde ir na viagem
é a decisão do tema. Quem que vai? É a decisão do orientador. Onde vai ficar, como vai ficar, quantas paradas, que lugares, que fotos. Tudo isso aqui é como se fosse o planejamento, o projeto do seu TCC. Analogia na introdução, na metodologia, nos resultados, no cronograma. Então, todo esse projeto do que seria o seu TCC, então você decidiu qual vai ser o tema, qual vai ser o orientador, e você teve que estudar, você teve que conhecer esse tema, você teve que planejar, fazer um cronograma, que tipo de experimento você ia fazer, que tipo de análise, era uma entrevista, não era uma entrevista, quando que você ia fazer cada uma dessas coisas, ou seja, até o cronograma você teve que planejar no seu projeto. Isso tudo foi o que você fez em TCC1. Em TCC1 você definiu qual era o tema que você queria trabalhar, você definiu quem seria o seu orientador e você definiu o que você ia fazer no seu TCC. Mas aquilo que vocês montaram foi o projeto de TCC. Lembra que eu toda hora falava, nós estamos fazendo o projeto de TCC, é o nosso planejamento. Por quê? Porque agora em 2018/1 nós vamos fazer o produto que é o próprio TCC. Então vou fazer aqui uma retrospectiva. Na disciplina TCC1, nós fizemos no período passado, ela visava o planejamento do seu TCC. Não era a execução, mas era o planejamento. Qual era o produto esperado dessa primeira disciplina? O projeto de TCC escrito. Então, tem vários alunos que falam, mas espera aí, eu já entreguei no final do ano passado o documento, coloquei, postei lá, fui aprovado. Sim, você foi aprovado no projeto de TCC que você ia fazer. Então, o que você teve que fazer? Você teve que escolher o tema, escolher o orientador, estudar sobre aquele tema. Vocês tiveram que ler um monte de referência, tiveram que estudar sobre o que falava esse assunto, para poder escrever o projeto. Vocês tiveram que montar um cronograma, e nesse cronograma você estabeleceu quanto tempo você gastaria executando cada etapa do seu TCC. Então, ao final da disciplina no período passado, vocês tiveram que, ao longo do semestre, né, nós fomos fazendo o documento, mas ao final vocês tinham que postar o documento completo e vocês receberam uma nota por aquilo. Aquilo era o projeto de TCC. Aí, o que nós temos que fazer agora em 2018/1 na disciplina TCC2? Nós temos que executar aquele planejamento. Você planejou que você ia fazer uma entrevista e esse período de entrevista ia durar 2 meses. Você previu um tempo de redação, você previu um tempo de experimentos. Ou seja, o que nós esperamos no final dessa disciplina TCC2? O seu TCC escrito e defendido. Porque o que nós vamos fazer agora esse semestre? Vocês vão fazer todos os experimentos, entrevistas, analisar os dados, escrever o seu TCC e ao final desse semestre nós temos que fazer a defesa do seu TCC. Nós vamos conversar um pouquinho na aula que vem sobre essas etapas do escrever e do defender o seu TCC, tá? E o que vai ser necessário? O tema, vocês vão manter o tema que vocês já tinham planejado. O orientador, vocês também vão manter o orientador. Agora vocês vão pegar aquele projeto que vocês fizeram em 2017/2 e vão desenvolver cada uma das etapas que você previu no cronograma. E muito importante, vocês têm que obedecer esse cronograma para dar tempo de, no final, esse documento estar escrito. Nós já estamos no início de abril, então tem abril, tem maio, junho. Tem 3 meses para nós terminarmos o TCC e vocês defenderem. O período de defesa dos TCC será lá em junho, então a gente está assim, com o tempo bem apertado, tá? Vocês vão ter que se dedicar bastante para terminar esse documento que é o TCC. Lembrando, né, que vocês estão fazendo em duplas, então isso é um facilitador, ajuda, tá? Bom, qual é o papel do orientador?
No TCC1, o que o seu orientador fez? Ajudou a escolher o tema, ajudou a conhecer o tema, então auxiliou nas bibliografias, entender a metodologia, como fazer os experimentos, como planejar os experimentos, buscar na literatura o material e ajudou a escrever o projeto de TCC, ajudou a revisar, mas lembra, essa etapa toda era o planejamento do TCC. Agora, o que nós esperamos que o seu orientador vai fazer? Ele vai orientar, auxiliar a desenvolver aquele projeto, aquele planejamento. Ele também vai ajudar a analisar os dados e ajudar a escrever o TCC. Lembrem, não é o orientador que escreve, mas tudo que você escrever, você tem que mandar para ele ler, porque é ele que é a pessoa que vai poder te orientar em corrigir o texto, deixar mais claro, ajudar a fazer as análises, tá? E também o seu orientador, ele tem o papel de participar da defesa do TCC. Na defesa do TCC é uma banca de 3 pessoas que avaliam o seu trabalho. Uma delas é o seu orientador. Tá ok? Então, gente, fechando o tema dessa aula, relembramos o que é o TCC, entendemos qual é a diferença do TCC1 para o TCC2, que o TCC1 ele prevê um planejamento e o TCC2 vai ser a execução do trabalho de conclusão de curso, e relembramos aqui qual é o papel do orientador. Então, nos vemos nas próximas aulas, que nós vamos agora começar a esclarecer e tirar algumas dúvidas sobre o processo de elaboração e defesa do TCC, ok? Um abraço a todos.